canção maravilhosa. Recebi de presente de um grande amigo meu, irmão Antônio José. Grande compositor aqui em Salvador, Bahia. Canção inspirada que ele recebeu da Nossa Senhora. Senhora Aparecida, minha mãe querida, venho te louvar. Também pedi sua bênção, perdão pelas ofensas que fiz praticar. Ó Mãe de tudo e de todos, livrai o teu povo do mal e da tentação. Tire a ganância dos homens, do pobre e a fome, dai a vossa proteção. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, faz-me sempre obediente, eterno paciente, a tua voz escutar. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, com divino manto e recebe meu canto para te louvar. Simbora, Rio do acordeão. No contrabaixo, meu irmão, amigo Tiago, tocando essa canção maravilhosa de Antônio José. Eita, grande compositor, foi bem inspirado. Senhora Aparecida, minha mãe querida, venho te louvar. Também pedi tua bênção, perdão pelas ofensas que fiz praticar. Ó Mãe de tudo e de todos, livrai o teu povo do mal e da tentação. Tire a ganância dos homens, do pobre e a fome, dai a vossa proteção. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, faz-me sempre obediente, eterno paciente, a tua voz escutar. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, cubra com divino manto e recebe meu canto para te louvar. Grande presente, Antônio José. Você foi bem inspirado, meu irmão. Saudações fraternas a todos aqueles que sintonizam conosco neste exato momento. Hoje conversaremos um pouco sobre o tema Nós e os Espíritos. Quando digo nós, estou fazendo uma referência à nossa condição de encarnados. E os espíritos, os que se encontram no mundo espiritual, fora de um corpo físico. Tanto que o Espiritismo denomina, pelo que Kardec nos trouxe junto aos espíritos e ensinou, que alma é o espírito encarnado e espírito aquele que já saiu do corpo. Com isso, a gente não deve se entender como, se sou alma, então deixo a condição de espírito. Não. Encarnado ou desencarnado, somos todos espíritos. Contudo, denominados de almas, quando estamos então na condição de espíritos encarnados, animando um corpo de carne pelo qual nos manifestamos no mundo material.
Uma outra observação aqui cabe pela sua importância. Mundo material e mundo espiritual não são distantes. Muito pelo contrário, eles se interpenetram permanentemente pelos nossos pensamentos, pelas nossas vibrações, por aquilo que nutrimos e emitimos permanentemente ao universo. E com toda certeza, como o que nos rege, de um modo geral, é a lei de sintonia e afinidade, nós estaremos sempre acompanhados pelos espíritos aos quais fazemos jus. Se fizermos uma breve consulta às nossas emoções, sentimentos, ao que vem campeando nos nossos pensamentos, nós conseguiríamos então saber ou ter uma noção de que espíritos nos acompanham. Se estamos desequilibrados, entristecidos, revoltados, com algum tipo de inconformação, mágoa ou revolta, espíritos da mesma natureza ou atraídos por esse tipo de estado d'alma se encontrarão próximos a nós. Mas se estamos buscando a caridade, a boa conduta, a reforma íntima, a boa convivência, uma postura pacífica e pacificadora, estaremos acompanhados por espíritos generosos, voltados para o impulso de progressão e elevação do ponto de vista moral e espiritual. Trouxe aqui para nós o capítulo 9 de O Livro dos Espíritos, denominado da intervenção dos espíritos no mundo corporal, já muito nosso conhecido, mas que sempre vale a pena revisitá-lo. Escolhi algumas de suas perguntas para desenvolvermos o raciocínio e conversarmos um pouco mais neste nosso encontro. A primeira pergunta desse capítulo, da faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos, e será neste ponto que eu centrarei a nossa troca, a nossa atenção, pergunta: veem os espíritos tudo aquilo que fazemos? E a resposta é que eles podem ver, mas isso vai depender da evolução de cada um. Claro que os espíritos mais elevados ou os espíritos superiores, como nós os denominamos, podem ver as diversas situações da nossa existência com muito mais facilidade pela condição que alcançaram. Mas isso não quer dizer que eles participem de todos os momentos da nossa existência, até porque eles têm um forte sentimento de respeito à intimidade e privacidade do outro. Então, eles nos acompanharão nos momentos em que eles observarem que isso é adequado e que vai contribuir com o nosso bem. A curiosidade ou o desejo de prejudicar ou simplesmente participar da vida de alguns espíritos encarnados já faz parte daqueles que ainda não conseguiram elevar-se espiritualmente falando. Então, eles não vão se ocupar daquilo que não lhes desperte algum tipo de interesse, ou que a nossa conduta acabe atraindo. A outra questão: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E aí a gente pode afirmar com toda certeza que sim. Eles sabem aquilo que pensamos pelo convite que lhes fazemos, pelos nossos próprios pensamentos, pelos nossos atos, comportamentos, nossas intenções. Se somos um dínamo, se somos seres pulsantes que vibram as suas energias, nós comunicamos ao mundo espiritual o período, a fase evolutiva em que nos encontramos. Então, como ondas vibratórias, iremos atrair as ondas semelhantes, e nessa convivência ficará muito fácil saber o que estamos pensando, o que estamos sentindo, e seremos influenciados de acordo com esta atração contínua e permanente. Nós também exercemos influência sobre esses espíritos a partir do nosso próprio existir. Então não é algo que acontece como se fantoches nós fôssemos, ou vítimas do destino, de uma observação que esses espíritos ficam a fazer, ou que ficam à espreita tentando nos pegar em algum tipo de falha ou erro. Muito pelo contrário. Nós nos transformamos no próprio convite às parcerias que teremos ao longo desta existência, das próximas existências, caso não nos esforcemos
pela mudança interior do nosso ponto de vista moral e espiritual. A permanência em uma determinada conduta fará, logicamente, com que esses espíritos permaneçam. E a quantidade pode variar, dependendo do quanto venhamos a nutrir, nos manter em um determinado patamar. Isso vai ganhando força e vai vitalizando e alimentando uma relação que pode nos custar mais à frente o desvencilhar-se dela, porque estaremos acostumados a um patamar de vibração que pode no futuro gerar uma relação de dependência, se já não a gerou. E isso dificultará mais à frente o sair desse lugar que eu me acostumei, que eu acabei criando um certo hábito que se enraiza e me dá um certo trabalho para que depois as mudanças possam me ensejar sair dessa situação. Por isso que Jesus recomendou oração e vigilância, e pela oração nos ensinou a nos livrar, a pedir que nos livremos do mal, que nos livre do mal e que não caiamos em tentação. Porque uma vez que a gente cai nessa tentação e ela se torna algo constante, ficará mais difícil, mais complexo, requererá mais trabalho e dedicação para que a gente então possa retirar do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, hábitos, posturas, pensamentos e comportamentos aos quais nos acostumamos de forma desavisada, irresponsável e invigilante, porque nos comprazíamos nelas em um determinado momento. Quando então deixamos essas condutas e posturas ou elas passam a nos incomodar, vamos precisar então estabelecer uma rotina bem disciplinada, organizada, voltada para hábitos que substituam os anteriores que agora me incomodam, já não me trazem o prazer de outrora ou me trazem o desconforto e questionamentos como já não tenho mais prazer nessa situação, já não usufruo da mesma forma com satisfação de determinadas companhias, já não desejo repetir determinadas posturas, responder de um certo modo, me comportar em relação à vida ou outras pessoas e situações desta mesma maneira. Então eu vou me cansando, eu vou experimentando uma espécie de enfado. E aí até algumas coisas perdem o sentido, o colorido, eu percebo que o significado de algumas coisas já não mais se perpetuam. Neste ponto em que eu vou me sentindo inadequado, um peixe fora d'água, ou alguém que sinto uma sensação de que não caibo mais ali, eu começo a experimentar estímulos para a evolução. Significa que aquilo que eu conquistei, que eu tenho, não me satisfazem mais. Como espírito, eu estou sendo impelido à evolução. Toda vez que nos desestabilizamos e que aquilo de que gostávamos passa a nos causar incômodo, significa que já estamos em condição de galgar mais um patamar evolutivo, atingir um outro nível, onde eu voltarei a ter satisfação, onde eu me sentirei mais feliz, plena na minha experiência. E daqui a um tempinho, como evoluímos continuamente, novo desconforto se estabelecerá e mais uma vez eu vou perceber que preciso elevar-me espiritualmente. Que bom que temos essas oportunidades que podem se manifestar como insatisfação, como tristeza, depressão, sentimento de inadequação, falta de sentido na vida, desejo profundo de mudança, estados de tristeza que não há uma justificativa plausível ou identificação do que de fato está ali me mobilizando a esse estado de ensimesmamento, de reflexão sobre a minha existência. São sempre sinais de que a rota precisa ser refeita e de que eu já consigo experimentar uma outra condição evolutiva mais elevada do que esta em que me encontro atualmente. E isso tem tudo a ver com a ideia de leitura que os espíritos fazem da gente. Porque quando eles percebem que estamos dispostos a evoluir, os bons irão se apresentar para nos estimular, para nos influenciar. A ideia do reconhecer o verdadeiro espírita pela sua transformação moral revela essa perspectiva,
A minha transformação moral vai falar de um esforço que venho fazendo para me melhorar, transformar-se moralmente. E a outra ideia, que é o quanto nós nos esforçamos para domar as más inclinações, significa que à medida em que vamos nos educando, nos autoconhecendo, nós teremos como consequência essa transformação moral, que nada mais é do que fruto desse esforço no domar, na linguagem espírita, as nossas más inclinações. Só que para domar eu preciso conhecer. Por isso, conhece-te a ti mesmo, conheceis a verdade e ela vos libertará. São duas sentenças importantes e que requerem a nossa atenção contínua. Precisamos exercitar a oração, a contemplação, a meditação, as boas leituras, as boas conversações que não. Quando então eu faço a afirmação sobre as boas conversações, estas são aquelas que não redundam em maledicência, em críticas exacerbadas, onde sempre estamos buscando anedotas, piadas de mau gosto que sempre depreciam ou que nos colocam numa necessidade de usar um linguajar que não nos engrandece, que não nos ajuda na mudança de psicosfera, da qualidade psíquica daquilo que estamos nutrindo, ofertando e lançando para as demais pessoas. É preciso estar vigilante nesses momentos. Às vezes a gente usa a afirmação oração e vigilância como se fossem só para grandes tragédias ou momentos de urgência, momentos de perigo. Não. Orar e vigiar é uma conduta permanente, onde precisaremos não ficar paranoicos, mas sempre ter um maior cuidado em relação àquilo que estamos pensando e que estamos dizendo, porque interferimos na vida do outro o tempo inteiro. E assim permitimos que o outro interfira na nossa existência. Isso significa que nós temos um livre-arbítrio e que nós, então, temos a liberdade de escolha em relação às nossas companhias. Então, eu posso escolher pela qualidade ou falta dela nas minhas conversações, no meu proceder do dia a dia, as companhias das quais desfrutarei, que pode sim ser a dos bons espíritos ou daqueles que ainda não conseguiram alcançar essa condição, mas que estarão aceitando um convite que a nossa vigilância e responsabilidade ou simplesmente o fato de me comprazer ainda em algumas posturas acaba atraindo e contribuindo para que eu não evolua mais rápido quanto eu gostaria ou quanto eu poderia. Tem uma outra pergunta interessante ainda neste capítulo que é: que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? E a resposta é interessantíssima: depende. E sempre vai depender porque os espíritos variam numa condição evolutiva. Do mesmo jeito que nós encarnados também variamos um em relação ao outro de acordo com a nossa condição evolutiva, os desencarnados do mesmo modo. Então eles vão dizer, olha, os levianos vão dar risada das pequenas partidas que vos pregam e vão zombar das vossas impaciências. Já os sérios vão se condoer dos vossos reveses, das suas dificuldades e vão procurar lhe ajudar. Então, claro, enquanto um vai achar engraçado a nossa desdita, a nossa dificuldade, os superiores vão buscar nos ajudar. Mais uma vez, a gente volta à discussão do livre-arbítrio. Eu posso escolher, a partir da conduta que adoto, se terei a companhia dos espíritos levianos ou daqueles que são sérios e que vão buscar me ajudar, se assim eu desejar. Mas existe uma influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos? E aí vem aquela famosa resposta que a gente conhece: muito mais do que imagineis. De ordinário, são eles que vos dirigem. Essa resposta, se ela não tiver um estudo ou uma reflexão aprofundada, pode parecer que nós então estamos nas mãos dos espíritos, que eles vão poder fazer o que bem lhes aprouver em relação a cada um de nós. E sabemos que não é bem assim. Pensar desse modo é achar que Deus nos criou e nos deixou aí no mundo à solta
e a sua revelia à mercê da vontade, dos desejos ou dos diversos interesses que os espíritos possam vir a ter. Estudando e aprofundando, a gente vai perceber que não se trata de abandono ou de que estamos aí vivendo a própria sorte. Muito pelo contrário. Eles nos dirigem porque assim o permitimos. Mais à frente ele vai dizer: de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Aí eles respondem: olha, vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns aos outros, o que significa que temos espíritos dos mais diversos matizes do ponto de vista moral e que entrarão ali em contato com os nossos pensamentos, permanecerão aqueles que encontrarão guarida na nossa atitude. Virão uns para nos dizer: não seria muito bom esse caminho escolhido por estas consequências, e outros que diriam: faça, se é do seu interesse, se é da sua vontade, por que não? No momento em que a gente adere a um ou a outro pensamento, aqueles que perceberam que não tem mais o que fazer vão embora, e os outros continuarão, porque olha, conseguimos aqui um adepto, conseguimos um parceiro, uma companhia que vamos precisar cultivar para os nossos planos, para os nossos desejos ou coisas dessa natureza. Aqui a gente encontra então alguém disponível e que comunga das nossas impressões, dos nossos hábitos, interesses, formas de ver o mundo, do mesmo jeito que aqui os grupos se conformam por afinidade e sintonia. As nossas amizades, os colegas mais próximos de trabalho, os parentes ou familiares com os quais temos maior disponibilidade, nos damos bem. Então, esses grupos vão se criando e vão se fortalecendo pelo vínculo que estabelecemos uns com os outros. Então, nesse sentido, muito mais do que imagineis e de ordinário, são eles que vos dirigem, porque uma vez que pela afinidade estabelecemos sintonia, vamos ficando cada vez mais imbricados. E como os espíritos podem nos intuir e nos inspirar, à medida que abrimos essa possibilidade de influenciação, às vezes temos a impressão de que estamos tendo ideias, insights, mas estamos sendo de fato dirigidos por eles, porque assim o permitimos. E nós não temos livre-arbítrio? Temos, mas precisaremos saber usá-los e usando bem, melhor dizendo, o livre-arbítrio, a gente conseguirá então ter a companhia compatível. Lembrar que se nós optamos pelo nosso livre-arbítrio por companhias levianas, elas não vão ter o mesmo cuidado que os espíritos sérios. Vão invadir as nossas decisões, os nossos pensamentos, vão se achar donos da nossa vida. Os espíritos sérios não, eles não impõem a decisão, eles nos respeitam. Então sempre teremos a possibilidade de uma escolha com mérito. Enquanto um é mais reservado por ser espírito sério, o outro é muito mais incisivo, participa ativamente das decisões a ponto de você achar que é você quem a está tomando, mas na verdade você cedeu um grande espaço para que ele determine a sua própria atitude. Por isso que a gente pode usar o nosso livre-arbítrio para ser livre na decisão quando escolhemos as boas companhias, que são aquelas que irão respeitar as nossas escolhas. Então, diante do que você está dizendo, não é fácil eu deixar essas companhias de lado, porque elas vão decidir por mim, elas vão influenciar, elas vão se intrometer. E aí Kardec vai dizer que, muito pelo contrário, tem uma forma em que isso não vai acontecer. E aqui tem uma pergunta, antes de chegar a essa resposta, que é muito interessante, que diz assim, com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? E a resposta, para que sofrais como eles sofrem. E isso diminui o sofrimento deles? Não. Mas porque eles são invejosos, eles vão se comprazer com a sua queda, com a sua tristeza, porque eles estarão lhe colocando na mesma condição, lhe colocando porque você o permitiu.
E a outra pergunta: de que natureza é o sofrimento que eles procuram infligir aos outros, os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus? Como está afastada de Deus, como cuida dos interesses pessoais exclusivamente, como ainda é egoísta, como ainda está numa condição de maldade em relação ao outro, eles se comprazem nesse tipo de atitude. Não perdem a condição de essências divinas, de criaturas divinas, mas que na caminhada evolutiva fizeram essa opção e então estão agindo de acordo com ela. Nesse sentido, a gente pode perguntar: se esses espíritos escolheram viver assim, por que eu, então, devo estar à mercê deles? Porque Deus permite, então, que eles ajam assim. E a resposta é interessantíssima. Os espíritos imperfeitos, obviamente que se agem assim são imperfeitos, são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Então, eles são os nossos instrumentos de evolução, são os grandes estímulos que nós temos para a nossa evolução. Mas só vai precisar desse tipo de estímulo para evoluir aquele que permite a entrada desses espíritos na sua vida. Notam como a gente, de fato, é o senhor do nosso destino? Entra na nossa existência quem a gente permite pelas nossas próprias atitudes, condutas, pensamentos, como já aqui mencionamos. Já que escolhemos esse tipo de conduta, nos distanciando do bem, é por essa mesma via que chegaremos até o bem, mas com o aprendizado para que não repitamos. Vá e não peques mais. Você já aprendeu que esse não é o melhor caminho. Essa é a oportunidade por uma prova ou uma expiação que você vai passar e então sairá fortalecido e entendendo, aprendendo, compreendendo que aquele não é o melhor caminho para quem está na condição de criatura divina e que tem como caminho plenitude e perfeição. Já que falei de prova e expiação, vamos lembrar que nem todo espírito precisa expiar. Só expia aquele que cometeu algum equívoco em relação à lei divina e que vai precisar observar mais de perto as consequências daquele que fez. E provar é uma condição do espírito que quer acelerar a sua caminhada evolutiva e se submete a uma prova. Quando ele já se sente resistente e percebe que pode passar por uma situação que o desafie, ele então se coloca, em sendo aprovado, se eleva e, caso não seja, terá uma nova oportunidade de se colocar à prova ou em teste para então avançar. Deus sempre vai possibilitar a prova àquele que está pronto. Do contrário, em sendo ele amoroso e misericordioso, não iria nos permitir experimentar sem a devida condição de ser aprovado. Caso não sejamos, como o próprio Kardec nos explica, faltou um pouquinho mais de esforço e vontade e uma fé robusta, aquela crença que diz que se você confiar no seu objetivo e tiver a calma e a paciência para alcançá-lo, você o conseguirá. Porque você sabe que Deus é justo. E um Deus justo, uma lei de justiça que nos rege, nos permitirá pela fé alcançar os objetivos que tanto desejamos. E se não o alcançarmos, a revolta não será o nosso caminho, porque a gente vai entender que ainda não é o tempo. O tempo acontecerá quando a justiça de Deus determinar. Outras coisas poderão acontecer e nos beneficiar, e nesse sentido, então, saberemos que quando acontecer é porque foi o momento adequado, justo e merecido aos esforços que estamos empreendendo. Tudo acontece no tempo certo, quando consideramos as leis divinas. E o tempo certo será aquele compatível com o nosso esforço em evoluir. Quem mais se esforça, quem é disciplinado, mais rápido verá os resultados. Nesta, noutra vida, na experiência da imortalidade. Mas quem ainda demora, se arrasta, tem uma certa preguiça do ponto de vista intelectual e principalmente moral, verá essa felicidade um pouco mais distante em seu horizonte. Mas ainda assim, quando se esforçar, quando decidir por essa caminhada, ela vai se tornar
cada vez um horizonte mais próximo da nossa realidade espiritual. À frente, então, ele vai dizendo, olha, desde que sobre ti atuam influências mais, é que as atraís desejando o mal. Porquanto, os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para essa prática. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Nessa resposta eles vão dizer, não adianta afirmar que foste vítima desses espíritos, nem dos superiores e nem dos imperfeitos. Você sempre vai ter um equilíbrio entre aqueles que te aconselham para o bem e aqueles que te influenciam para o mal. A escolha caberá sempre a você. Então não vai dar para dizer, mas foi este espírito que me influenciou, é um inimigo do passado. Eu não queria fazer determinada coisa, mas enredado por essas sugestões, eu não tive alternativa, achei que era melhor. Não vai caber esse tipo de justificativa, porque ela não é real. Como Deus é justo, o mesmo quantitativo de espíritos que nos influenciam para a prática do mal é o mesmo quantitativo daqueles que nos orientam, nos recomendam que pratiquemos o bem. A escolha é de cada um. Todos nós fomos dotados de livre-arbítrio, somos livres para escolher. Do mesmo jeito que semeamos livremente, a colheita será obrigatória. Esses espíritos, obviamente, que responderão cada um a Deus pelo fato de terem influenciado e tudo mais. Isso não vai nos eximir da responsabilidade de tê-los atraído. E a decisão, já sabemos, quem toma é cada um de nós. A despeito da influência, eu vou escolher que diretriz eu irei seguir. E as consequências eu terei que responder por todas elas. Já sabemos que todo efeito tem uma causa. Então, vamos precisar cuidar daquilo que estamos ofertando, que estamos fazendo, se desejamos de fato colher bons frutos, coisas que nos deixem felizes, tranquilos, sem sentimento de culpa, sem ressentimento, sem aquela sensação de que vou fazer de novo. Vai depender de como nós estamos nos relacionando com a existência e com os desafios que ela nos apresenta. Uma outra pergunta muito interessante é: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? E a resposta pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Então, para não atrair a influência desses espíritos que desejam me arrastar ao mal, basta que eu mude o meu padrão vibratório, basta que eu mude os meus pensamentos. Para isso que autoconhecimento é importante, para que eu reconheça que emoções e sentimentos estão me mobilizando, porque caso eles estejam me levando a um estado de desarmonia, de desequilíbrio, de malquerença, de posturas agressivas, violentas, eu possa ir aos poucos revertendo essa situação. Se eu respondo sempre que alguém me diz algo que me desagrada, eu posso então parar para pensar por que aquilo de fato me desagrada. Não é o outro, é o que está em mim que se permite ser então provocado. Então eu posso adotar posturas que me deixem mais tranquilos, ouvir uma música antes de ir para o ambiente de trabalho, que eu sei que pode ser um ambiente conturbado, então eu já vou trabalhando no meu íntimo a calma, eu vou me imaginando, que é um exercício chamado de imaginação ativa, em que eu não mais respondo às provocações, mas eu ouço, escuto o que o outro diz e entendo que aquele é o momento desta pessoa portar-se assim. Aquele espírito no seu nível evolutivo só pode se comportar daquela forma. Isso não é um problema meu. O problema meu é como eu reajo à forma que o outro se apresenta no mundo. É disso que eu cuido. Então eu posso me imaginar
respondendo pacificamente ou ficando em silêncio, mas sem ser irônico? Se eu consigo, a cada momento em que eu percebo que posso perder o equilíbrio, me retirar discretamente do lugar, sair para respirar puro, beber um copo com água, deixar sempre um livro de mensagens à mão próximo para que eu leia uma mensagem que me permita voltar ao estado normal, exercício de respiração que me reconecte, me traga um estado de harmonia, buscar lugares em que a natureza se apresente para eu fazer caminhadas permanentes, não só pela estética, é também pela saúde, mas também pela minha saúde mental. E quando eu ouço o canto dos pássaros, o farfalhar dos ventos nas folhas, no meu próprio rosto a me acariciar, eu vou me reconectando com o divino. E isso vai me trazendo calma, vai me permitir respirar melhor e harmonicamente. E não apenas viver robotizado, sempre indo dormir, tarde, cansado, assistindo coisas que não são tão interessantes, acordando por um despertador, sem as horas de sono que eu preciso, sem leituras saudáveis, sem hábitos alimentares que me permitam estar também equilibrado. Então eu preciso buscar as fontes da minha harmonia, assistir uma palestra, ouvir uma conversa saudável. Procure aquilo que mais se encaixa na sua condição e que pode lhe trazer essa calmaria. Você vai percebendo que aos poucos a calma se torna uma rotina e um hábito. E quando a provocação chegar, você estará tão equilibrado que você não vai responder agressivamente. Você vai aprender a agir e não ser aquele que reage por automatismo, porque você passou a se autoconhecer. Você passou a se reconectar, a se acalmar, a se nutrir de energias pacificadoras. Isso não é da noite para o dia, é um exercício, é diário, requer disciplina. Mas o bom é que tem efeitos salutares e comprovados e que você vai ver que o seu dia a dia irá melhorar. E as suas companhias espirituais serão outras, de qualidade, que vão lhe conferir satisfação. Então eles vão dizendo aqui pra gente, renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? E a resposta, o que queria você que eles fizessem? Se eles não encontram mais ensejo a influenciar, é claro que eles não vão perder tempo e vão sair dali. Quando eles não conseguem, eles abandonam aquele que antes era objeto de seu interesse. Se eles notam que a força de vontade ali se tornou firme, eles não vão mais interferir. Podem até ficar por um tempo observando para ver se vai durar tanto. Mas se a nossa vontade, a nossa força, o nosso empenho se mantiver, eles não vão perder mais tempo. Vão para outro que eles encontrem um caminho muito mais facilitado. Mas, por isso que a ideia da oração e vigilância se mantém. Eles vão ficar de olho. Se eles observam que alguma brecha se apresenta, eles voltam com força. E como estávamos condicionados, vai ser mais fácil essa volta. Por isso que esse investimento é diário. A gente pode até sucumbir, cair, falhar em um momento. A gente volta com os mesmos estímulos ou outros melhores para que a gente possa ir crescendo. Até chegar um tempo que a gente tem a casa construída sobre a rocha e não sobre a areia que um sopro pode então levar adiante e tirar o nosso chão de sobre os nossos pés. Sob os nossos pés, né? Porque é na condição de quem estará abaixo nos dando esse sustento. Por isso que se fala em educação do caráter, em reforma íntima, em esforço, em disciplina, porque a gente está muito acostumado a hábitos que não nos permitem andar em equilíbrio. Quando a gente vai mudar, vem uma força forte contrária. Não vou perder essa companhia, esse aí já era meu. Então, quando a gente tenta ir para o bem, aquilo que nos prejudicava tenta nos arrastar. Por isso que a nossa força e persistência tem que ser maior para romper esse laço e para que a gente consiga alçar voos maiores. Pode ser difícil no início, penoso, mas do mesmo jeito que é começar a fazer exercício físico, daqui a um tempo aquilo que era um sacrifício, era algo desagradável, se torna um grande prazer e o próprio corpo vai sentir falta quando não estiver.
porque você criou um novo hábito, um hábito saudável. E aí essas relações vão ficar muito mais qualificadas pelas companhias que irão atrair. E aí tem uma pergunta que eu considero como a última que eu vou trazer para ir fechando esse nosso encontro, mas que é uma das mais importantes desse capítulo sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? E a resposta, simples, mas que precisa ser mais realizada no nosso dia a dia. Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Desse modo, conseguirás repelir a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. O verbo desejar significa que eles podem até querer, mas não vão conseguir se a gente então praticar o bem, como aqui nos foi recomendado. Fazer a caridade, fazer o bem a nós mesmos, buscando o cuidado com o nosso mundo íntimo, o reino dos céus que Jesus afirmou que está para cada um de nós. Dessa forma, a gente vai conseguindo aos poucos não se tornar interessante para os espíritos levianos, imperfeitos, que ainda perdem tempo com sentimentos de mesquinhez. E os espíritos continuam a nos dizer: guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões mais. Quando ele diz guardai-vos de atender às sugestões de espíritos dessa qualidade, ele está sugerindo então que nós nos ocupemos de outros hábitos, de outras posturas, para que nos tornemos desinteressantes. E não é só com a intenção de que os espíritos não nos influenciem, não, é porque estamos aqui mesmo para evoluir. A consequência da nossa evolução é não atrair espíritos dessa natureza. Mas à medida em que eu me interesso pelo bem, pela prática da caridade, pela fraternidade, pela cooperação com as pessoas que precisam de algum tipo de ajuda, eu não tenho dinheiro para ajudar as pessoas, ajude com sua inteligência. Ajude não só com uma esmola ou com um prato de comida, mas ajude também criando e oferecendo serviços, oportunidade para essa pessoa recuperar a sua dignidade. Olhe para dentro da sua casa, quem é que está precisando de ajuda? Aí pode ser o nosso orgulho que se nega: eu já fiz tanto e não tenho recompensa. Já imaginou se os nossos anjos guardiães fizessem o que fazem por nós, aguardando nossa recompensa? Talvez não tivéssemos aqueles que responderiam, nos ajudando nas dificuldades. Já imaginou se Deus nos abandonasse porque a Ele não somos gratos? É nesse sentido que a gente entende evoluir não depende da gratidão e da devolutiva do outro, depende da sua vontade em entender a proposta do Cristo. A gente serve a Deus e não as demais pessoas. Não é aguardando uma devolutiva, um agradecimento, ou que em praça pública ela diga o quanto de bem nós fizemos por ela. Nós fazemos o bem pelo prazer de fazê-lo, porque a gente entende que está servindo a lei de Deus. Por isso que a gente precisa, quando tem essa ideia de que aqueles que sopram a discórdia entre vós só o fazem porque encontram em você algum tipo de possibilidade de guarida. Porque sabe que você vai acolher esse tipo de sugestão. Então, quando eu percebo que essa sugestão não vai ser interessante à minha caminhada evolutiva, por isso que é importante refletir, contemplar, pensar antes de agir, a gente não vai mais se submeter a esse tipo de relação. E vai se tornar mais fácil ter companhias saudáveis. Eu vou me perceber mais equilibrado, mesmo diante da dificuldade. Eu vou perceber que quando eu me entristecer, eu vou ter possibilidade de sair dessa condição mais rápido. Não é me livrar da tristeza, porque a tristeza tem um bom papel na nossa existência. Quer dizer, esse caminho não foi o melhor. É preciso escolher outra rota. Porque se a gente está alegre o tempo todo, a gente não percebe as dificuldades.
A gente fica numa zona de conforto que às vezes não é nem tão confortável assim, é medo de se responsabilizar por algo maior e melhor, é a ideia da renúncia. Renúncia a deixar algo menor e restrito por algo maior e mais pleno, mas às vezes eu olho, aqui está confortável, já entendo qual é essa dinâmica, eu não saio e continuo sofrendo e perdendo possibilidade de ser feliz, de ser mais pleno, de ajudar as outras pessoas por uma escolha tola, restrita a uma ideia de que avançar pode me causar sofrimento. Avançar só vai nos trazer felicidade. E ainda nessa pergunta ele vai dizer: desconfiai principalmente daquelas companhias que exaltam o seu orgulho, lhe coloca como superior, melhor do que todo mundo. Muito cuidado com esse tipo de inspiração, intuição ou até conselhos que chegam por outras pessoas, influenciadas por esses espíritos para nos prejudicar. Por isso que Jesus nos ensinou na oração dominical: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nos livrar do mal, ou não deixar cair em tentação, significa que esse reino dos céus vai precisar aparecer. E a gente tem que regar este reino dentro da gente. Por isso que as boas ações, as boas obras, a caridade, a fraternidade, o amor ao próximo, lembrar que amar ao próximo é simplesmente não desejar mal a ele, é não revidar. São posturas que vão nos ajudar a estar mais em harmonia, buscando a nossa elevação. É só no bem que encontraremos a possibilidade de nos elevar. Então faça o quanto de bem lhe for possível. Não se exija ser espírito perfeito, se exija ser melhor do que você se encontra. E logo, logo, a paz e a felicidade serão uma consequência na tua existência, nesta e nas próximas. Evolua sempre, dentro do que lhe é possível. Os bons espíritos sempre irão ajudar os dispostos. E os que ainda não estão tão dispostos, eles sempre estarão ali, influenciando, orando, vibrando, intuindo, para que em algum momento despertemos. Porque o amor do Pai está em todo e qualquer lugar. Nós somos a prova disso. Somos suas criaturas, sempre colocadas em situação de aprendizagem, para que a felicidade nos encontre. Que Deus nos abençoe a todos, fortaleça a nossa fé e esperança em dias melhores, porque sim, eles existem e virão. Muita paz. O dia vai chegar, estou me preparando, porque antevi num livro que lhe empresto e você não aceita a verdade ali. Existe tanta gente por aí, as tantas sem se definir. A hora da balança, o peso não alcança o que deve atingir. Ei, homem de Deus, acorde, é tempo ainda, eis que teu tempo ainda faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Quem você não conhece é quem vai conferir se você passa ou não. Esqueça o seu padrinho, pois lá não tem carta de apresentação. O que vai influir é o bem que você fez ou deixou de fazer. Existe em cada instante um livro importante e você não quer ler. Ei, homem de Deus, acorde, é tempo ainda, eis que teu tempo ainda faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Quem sabe se o juiz não foi alvo de risos quando aqui passou, sofrendo a indiferença, pagando tributos da classe ou da cor. Quem sabe se você não vai se ver chorando, mas tirando a dor, e implora baixinho aquela mesma ajuda que você levou.
vida é uma escola onde viver é o livre, o tempo é o professor. Aonde alguns são sábios, porém até hoje ninguém se formou. A única certeza é que o dia do certo já está pra vir. Prepare sua alma, pois na hora certa você vai ouvir o som do instrumento que não se afina ao diapasão. Virá anunciando sem segundo aviso a hora da razão. Estou me preparando, estou lhe aconselhando porque quero ir. Você se nega a ler, erroneamente crê que a vida é só aqui. Ei, homem de Deus, acorde, é tempo ainda, eis que teu tempo finda, faz uma oração.